A ideia da atividade para vocês é a seguinte, é vocês verem o episódio, né? E aí eu vou passar esse artigo para vocês, né? Para fazer uma pesquisa comparando, né? O que diz o artigo atual, né? E como mostra na série, beleza? Fazer tipo uma redação, analisando o episódio, tá? Aí eu tava pensando que esse seria o último trabalho que eu passaria para vocês, porque para não ficar muito cheio esse semestre também, né? Tá todo mundo cansado. Tá beleza? Professor, Oi. eu estava aqui lembrando e até entrei aqui na internet para ver. O caso aqui em São Paulo, o Maníaco do Parque, ele matou em série sete mulheres, né? 7 mulheres. Sim. Aquele foi um caso terrível, um caso bem aqui pertinho da gente, né? É. E psicopata mesmo, né? E é, Avaliado, testado, e várias reavaliado. E foi um caso bem complicado, né? e E as aí mulheres diziam que ele tinha um papo, né? ele seduzia, Ele ele seduzia. seduzia ela. Seduzia, levava para passear, namorava, né, ali, mas matou todas. Quer dizer, teve uma só que escapou, né, das garras dele. E aí eu estava olhando aqui, parece que a previsão é que ele saia da cadeia em 2028. Aham. Pois é. E parece que mesmo teve uma situação que teve pessoas que continuavam a se corresponder com ele dentro da cadeia também. Parece que eu li alguma coisa sobre isso. Mesmo dentro da cadeia, assim como Charles Manson também, as pessoas Uhum. escreviam para ele. Então, ele Aham. era muito sedutor. E É. aí eu lembro bem desse caso. Para mim não fazia tanto tempo, mas aqui está dizendo que tem já 20 anos isso, né? É antigo um Mas pouco, né? Mas foi um caso é realmente que foi muito comentado na época. Eu me foi lembro dele. É. Uhum. terrível. É, sim. Aquele, não muito tempo atrás também, aquele caso do bandido que entrou para roubar a bicicleta e o tatuador tatuou na cara dele vacilão. Eu lembro. É, bora lá, já que o Wilton tocou no assunto, né? O que aconteceu, né? Aí a questão da ressocialização serviu para ele, né? Porque o que aconteceu? Foi uma clínica particular que ajudou ele. Não sei se vocês Uhum. souberam o que aconteceu depois com ele, né? Tipo, Se o tirou, né? tatuador perdeu tudo, né? Foi para cadeia também, né? Perdeu tudo, aí saiu de que estava tentando recomeçar, tocando música, alguma coisa assim, né? E ele, o adolescente foi para uma clínica, eu acho que foi particular que pegou ele, que tinha vaga social, e ajudou ele, né? Uhum. Porque se eles, qual é a Para sair intenção do da jogo. clínica? Se ressocializasse ele, né? Ia ser um modelo, né? Uhum. Só que o que Uhum. aconteceu? Foi preso novamente. Foi preso novamente, né? Na Roubando. ver- na verdade, a ressocialização no Brasil quase não funciona. É Vocês quase estão indo muito zero. longe nos exemplos, professor. Tem Não, exemplo a questão, aqui Juliana, é que às vezes europeus. os casos são difíceis, não é que a ressocialização não funcione. Tem casos como esse que são Na muito verdade, graves, né, que eu não tem entendo, muito o que professor. recuperar, né? Eu entendo que tem muitos casos graves, mas eu discordo do senhor. Eu acho que o processo de ressocialização no Brasil é extremamente falho, pobre, entendeu? É a minha visão, assim. E não, ao contrário, o processo de ressocialização no Brasil mais prejudica, no sentido de, eu digo no sentido de quem vai preso, né? Não é de quem está tentando, em caso de semi-liberdade, liberdade assistida, alguma coisa fora, não. Estou falando de presos mesmo. Mas isso aí é uma questão de política, né? Isso é uma questão de política, como o Estado E, ele cuida dessa situação, entendeu? exato, Porque profissionais têm que trabalhar esse tipo de exato. coisa de forma responsável, Pronto, né? Agora, se exato. isso não é trabalhado de forma política, de uma maneira que traga benefício realmente para a população, realmente não vai funcionar.
Exato, mas é exatamente isso que o senhor está falando. Tem profissionais, mas não são Tô ligado. aproveitados. É. Não são Não, eu sei que é uma corretamente. questão mais de esfera. Às vezes não é uma questão Política da pública de psicologia. verdade. Política pública de verdade, exatamente. Uhum. Tá, então, pegando Vocês, aqui... professor, só um Oi, momento, pode professor. falar, Wilton. Uhum. Vocês estão buscando exemplos muito longe. Tem exemplo aqui em Paropebas, creio que o último estuprador que teve aqui, ele tinha 16 anos e estuprou umas 5 mulheres ali no Cidade Jardim. E eu tive a oportunidade de conversar com ele no momento da prisão, e ele disse que fazia aquilo compulsivamente e achava tudo normal. Ele estava com vontade de fazer sexo, ele via a mulher, ia lá e fazia, entendeu? Um rapaz com 16 anos, com a fisionomia aparentemente assim, um cara presença, um cara bem arrumado, não tinha problema nenhum em casa, segundo a mãe dele, pais evangélicos. E ele disse que sentia vontade de fazer sexo, entrava dentro da casa, fazia e ia embora. Entendeu? Aqui em Parapebas. É porque eu não estava morando aqui, Wilton, eu não acompanho muitas notícias locais. Né? Mas aí para você ver que é um desvio Caso foi de... público, Wilton? Foi. Esse Então, foi público? Não, não vi. Realmente, esse eu não vi. então para Tem você ver pouco tempo. assim, aí é classificado como que? Aí já é um desvio de conduta, um desvio de personalidade, entendeu? Se fosse fazer uma avaliação psicológica desse adolescente, entendeu? Se fosse É isso que eu ia pegar falar. pela... Ele não entraria nas características de psicopata, né? Não, ele entra, porque entenda o seguinte, tem uma diferença, por exemplo, nos Estados Unidos, eles é uma questão de lei mesmo. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles levam para réu crianças e adolescentes, Sim, entendeu? sim. As leis de lá permitem, né? A partir de 5 anos. Dependendo do estado, né? Porque Aham, tem casos lá de crianças é. e de adolescentes, aquele massacre lá de Columbine, vocês lembram que é um dos mais famosos, né? Mas tiveram vários outros de adolescentes que entravam lá, metralhavam todo mundo e depois se Sim, matavam, ou então eram mortos pela polícia, né? A lá questão tem. como a gente estava conversando, é política e leis que são diferentes aqui no Brasil, que conduzem de uma outra maneira, né? E que levam a isso, que realmente não são leis adequadas. Deveria ter uma mudança. Não sei dizer se para dessa maneira que os Estados Unidos conduz é a mais correta, entendeu? Eu sei que é uma sociedade que é bastante neurótica também, né? Mas enfim, né? Acho que são países diferentes, né? Mas aqui no Brasil é punk o negócio, né, Juliana? Tá, então Punk, punk. continuando a ler aqui o artigo, né, que ele é mais atual, vamos ver aqui, tentar entender mais a psicopatia, tá? A partir da leitura, conclui-se que novas considerações revelam-se pertinentes, pois nem sempre o tipo de disfunção da cognição social dos psicopatas é explícito na literatura. Sugere-se que outros métodos para avaliar a capacidade dos psicopatas em identificar as emoções possam ser investigadas, além de identificar as medidas de estratégias interpessoais. Em termos gerais, apresenta-se uma proposta de reflexão para um transtorno cuja compreensão etiológica deve ser biopsicossocial, contribuindo para assinalar novas direções nas pesquisas voltadas para a cognição social dos psicopatas. Então, a compreensão etiológica, vocês já ouviram falar desse termo aqui, etiologia? É porque não é um termo da área de vocês, né? Porque vocês são do direito. Tá? Agora, o que é etiologia? É um vocabulário que é da medicina, tá? É de classificação da medicina, etiologia. Então, etiologia é o ramo do conhecimento cujo objeto é a pesquisa e a determinação das causas e origens de um determinado fenômeno, né? E como eu falei para vocês, a criminalística ela se utiliza do quê? Da medicina, né, e da psicologia para diagnosticar esses transtornos aí de personalidade, tá? Então, como é que a gente identifica? Através da etiologia, né? Que é justamente essa ciência que busca o estudo das causas e das doenças,
Correto? Todo mundo entendeu aí? Então, qual é a compreensão etiológica que se tem hoje do fenômeno da psicopatia, né? Nesse artigo aqui de 2017, né? Recente? É que ela deve ser compreendida, né? Biopsicossocialmente, né? Então, é um fenômeno que a gente não sabe se ele é apenas biológico, né? Mas que o lado psicológico e o lado social influencia bastante para que apareça, né, esse fenômeno aí, que é a psicopatia, né? Aí a gente volta, né, e fala um pouco de um filme que saiu ano passado, que eu gostei muito, que foi o do Coringa, né? Que aí eu pergunto para o Wilton, será que a pessoa que está doente ou é a sociedade que está doente? Vou colocar o artigo lá. Eu acho que é ambos. Né? São ambos aí, ambos Tu doentes. viu o filme do Coringa? Não, professor, não cheguei a assistir. Uhum. Dá uma assistida nele, tu vai gostar. Quem assistiu aqui? Eu assisti, é muito profundo. Uhum. Ele leva a gente a refletir, não é? Não sei se tiveste a mesma experiência. Eu, quando eu vi, eu fiquei bastante Foi, reflexivo. Uhum. sim, também. Uma cena que também acontece no filme que é muito interessante é quando tem lá a cena dos amigos dele que vão visitar ele após a mãe dele morrer, que é o Isso. anão e aquele Isso. outro. E é incrível como ele preserva a vida do anão, né? Eu vi Isso, umas análises que falam justamente que esse anão, ele não praticava nenhum bullying com ele. Uhum. Tipo, nenhuma agressão moral. E ele também sofria, esse anão. Então, tipo, Sim. digamos que o Coringa se identificava nele. Aí por isso ele preservou a vida dele. Isso mesmo. Tem muito a ver isso, né? O anão ele deixou o anão fugir. Isso é uma outra coisa interessante porque as pessoas falam muito, né, da cena final, né, que ele entra, né, já fantasiado e tal, né, que aí tu vê que não é mais ele, né? Ele vai passando por uma transformação durante o filme, né? Ele até tenta ser correto, né? Ele trabalha e etc, né? A gente vê no início do filme ele busca tratamento, né, lá com assistente social, só que o governo fecha, né? Não tem mais tratamento e tal, né? E ele desabafa até, né, para assistente social, né? Como é que eu vou, né, ficar e tal, etc. E aí ele vai se transformando durante o filme, né? Até chegar no crescendo do filme, né? Que é aquela cena lá para mim, da entrevista, né? E no final, né? Quando ele sai, né? Que ele vai no carro da polícia, aí toda a cidade já está queimando, né? Já estão brigando, já está todo mundo se batendo, né? E aí ele entra em êxtase, né? Ele entra em êxtase porque, na verdade, assim, porque o Coringa ele também é uma mente criminosa, né? Para quem já leu Batman, né? Não sei se você gosta de quadrinho, né? Eu via muito quadrinho. E o Coringa é o maior inimigo do Batman, né? Por causa que ele tem justamente uma mente muito criminal. Não é isso? E então, professor, no caso, responda a pergunta que o senhor mesmo me fez. Qual pergunta? Repete aí. Se é a sociedade ou o Coringa, no caso. Beleza. É que nem o artigo fala, Wilton, é uma questão biopsicossocial, entendeu? Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Não sei se vocês têm percebido, mas tem aumentado o número de separações, o número de agressões domésticas tem aumentado. Não sei se vocês já ouviram falar nesse momento da epidemia que a gente está vivendo. Especialmente o número de agressões domésticas, né? Violência contra a mulher tem aumentado muito. Então, o que acontece? A pessoa ela tem, nós vamos fazer assim, aquele velho debate científico, né? É natureza ou é condicionamento? Que a gente faz muito essa discussão na psicologia. Será que isso foi da natureza, né? Que ele veio com isso,
né? Que aí vem os traços da personalidade, tudo e tal, né? E que isso também é afetado, né, pelo nosso meio social, entendeu? Uma pessoa que tá doente, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, que está com ansiedade, nessa epidemia, nesse isolamento, o que vocês acham que vai acontecer com ela? Ela vai melhorar ou ela vai piorar? Piorar Ela drasticamente. vai piorar. Então, o raciocínio, Wilton, Piorar é mais ou absolutamente. menos assim, né? Então, se uma pessoa dessa, né, ela já nasce com traços de personalidade da psicopatia, se ela tiver um meio ambiente que favoreça o desenvolvimento disso, entendeu? Isso pode ser perigoso para ela também. Tá entendendo a minha linha de raciocínio? Entendo, professor. E de acordo com o que a gente vem estudando, eu percebo que mesmo que a pessoa não nasça com esses traços, ela vai desenvolvendo ao longo do tempo. A Isso, e sociedade vai também tem moldando. o outro lado, né, que é o lado do condicionamento, porque nós nascemos com certos traços, com certas aptidões, vamos dizer assim, né, porque na psicologia organizacional, quando a gente vai ajudar a pessoa a se decidir qual cargo ela vai seguir, né, a gente mede aptidões, né, aspirações da pessoa. Né? Então, às vezes a gente nasce, né? Só que às vezes a pessoa ela não tem um meio ambiente que favorece, né? Por exemplo, o menino que o sonho dele, por exemplo, sei lá, é tocar violão ou jogar bola, né? Só que aonde ele nasceu não favorece, entendeu? Não tem nenhuma escola para ele jogar bola, né? Não tem, sei lá, teatro para ele ler, para ele ler o livro, tá? Sabe? Essas coisas aí. Eu já trabalhei em municípios, Wilton, sabe, que não tinha nada realmente no interior do Pará. E aí o que o adolescente fazia? Ele ia realmente, infelizmente, para a criminalidade, né? Então, o ambiente ele influencia bastante, né? Também. Né? Deu para entender melhor a minha posição também? Beleza. Então vamos ler mais um pouco aqui, né? Aí eu vou passar o episódio para vocês, para a gente fechar hoje, tá? Aí depois eu coloco lá o exercício, tá? Mas eu quero que vocês façam uma análise do episódio, né? E leiam esse artigo aqui, né? E procurem fazer tipo uma redação analisando o episódio, tá bom? Aí esse vai ser o último trabalho que eu vou passar para vocês, que eu não quero mais deixar vocês mais preocupados, né? Nesse isolamento. Tá bom, gente? Mas eu acho que vai ser um trabalho que vocês vão gostar, né? De analisar aí o episódio. Então, vou ler mais alguns parágrafos aqui para a gente entender melhor o que é a psicopatia, aí a gente passa o episódio. Quem quiser ir ver também na sua cama, no Netflix, aí não tem problema também. Então, a psicopatia pode ser entendida como um conjunto, olha lá, como eu falei para vocês, de traços de personalidade. Por isso que ela é classificada no DSM, né? Eu já falei para vocês do DSM, né? Que é o manual de transtornos psicológicos e psiquiátricos que tanto os psiquiatras quanto os psicólogos usam, né, para diagnosticar. Deixa eu carregar aqui. Vocês verem. Vou botar a imagem. Tá? Você passou ele em sala pra gente. Eu mostrei para vocês, né? Foi. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, da APA, né? Que é a Associação de Psiquiatria Americana, tá? Então a gente, aqui no Brasil também a gente segue esse manual de transtorno, né? Só que ele não foi adaptado assim para o Brasil, né? Então tem algumas coisas que são diferentes no Brasil, a gente sabe, né? Como a gente estava discutindo ainda agora, né? Inclusive na questão das leis e de políticas, né? De tratamento desses transtornos mentais, tá? Então, a psicopatia ela vai ser entendida como um conjunto de traços de personalidade que vão ser relacionados ao quê, gente? A ausência de remorso, baixa empatia, impulsividade, busca por estimulação, além de uma maior dominância social, cuja expressão pode se dar a partir da capacidade de manipular outros indivíduos. Então, foi mais ou menos como o Hilton colocou aí. Né? E o que me chamou mais a atenção aí, né, que esse caso aí que tu falou, que é a busca por estimulação.
né? Então ele tinha aí a ausência de remorso, né? Ele pareceu ter remorso quando tu conversou com ele, esse rapaz, Wilton? Não, professor, ele não parecia ter remorso, não. Ele disse que faria e faria novamente. Ele não mostrou muito nenhum, não estava arrependido, não. Ele achava que o que ele fazia estava certo, na verdade. Certo. Ele acreditava nisso. Sim. Tá certo. Baixa empatia. Ele ficou triste porque fez aquilo? Não. Ok. Ele era impulsivo? Era, né? Porque ele dizia que quando dava vontade ele ia lá, né? Ele parecia ser um cara normal, professor. Só que o único problema dele, além de ele ser o doido, é o fato de que ele achava normal. Ele sentia vontade, via a mulher e não, entendeu? Entendi. Ele vai fazer. Então isso é impulsividade, entendeu? Porque a pessoa que ela é controlada, que ela é equilibrada, vamos dizer assim, né? Ela sabe conter a impulsividade. Vocês concordam comigo? Tá? Então ele tem uma dificuldade aí na impulsividade. É isso aí que eu iria avaliar, atender-se esse jovem, tá? E a busca por estimulação, né? Então, o que esses crimes geralmente têm envolvidos, né? Que até na série no Mind Hunter mostra muito. Além da questão da violência, né? Da questão da crueldade, o que às vezes é envolvido com esses crimes também? Uma questão de sexualidade também, não é verdade? Até no Mind Hunters mostra muito isso, né? Que eles muitas vezes têm relações sexuais com as vítimas, não é verdade? Tá? Então é uma busca por estimulação que aí é junto da impulsividade também, né? As duas caminham juntos. Além de uma maior dominância social, né? Aí, como o Wilton falou, ele era um rapaz presença, né? Não precisava ter feito isso, é isso? Justamente. Era um cara que a fisionomia dele era bacana. Beleza, então. Tá? Então, isso aqui é o conceito, tá? Beleza? De psicopatia, então. Continuando aqui mais um trechinho. Características desse tipo já foram, em outras épocas, consideradas por proponentes de construtos que se assemelham ao atual conceito de psicopatia, a exemplo de denominações como loucura moral ou mania sem delírio, Pinel. Né? Então, a psicopatia ela era popularmente, dentro da ciência, chamada de loucura moral ou mania sem delírio. Tá entendendo a raiz daí? Essa é a raiz. Tá? Então, essa última denominação, conforme Pinel, descreve indivíduos que não apresentariam lesões intelectuais. Olha aí. Tá? Então, porque tem aquela teoria, né, que diz, porque ele já nasce com isso, né, Wilton? Né? É o cérebro dele que é diferente, né? Lembra quando a gente começou a falar de criminologia, que eu mostrei para vocês lá a frenologia, que era aquele cientista lá, pseudocientista, né? Ele dizia que podia medir a personalidade pelo tamanho do crânio da pessoa. Vocês lembram? Pois é. Né? Então, essa ideia, né, de que existe uma lesão no cérebro e certos transtornos que a pessoa nasce, etc., nem sempre tem base, tá legal? Então, aqui pelo Pinel, quando ele começou a estudar esse tipo de transtorno, ele dizia que eram lesões intelectuais, mas apenas afetivas, apresentando ainda um furor instintivo e uma maior propensão à violência. Olha lá, uma classificação antiga, né, já falava aqui do quê? Né, que talvez, né, aqui, porque também nessa época aqui, né, Wilton, não tinha-se um conhecimento grande ainda de anatomia, né, e principalmente anatomia de pessoas que tiveram patologias, né, mas ele, como médico naquela época, ele dizia que não era nada biológico, mas era uma
lesão intelectual e que estava ligado à questão afetiva, tá? E que a pessoa que era afetada por isso tinha um furor instintivo e uma maior propensão à violência. E aí, o que tu acha disso? Eu vou utilizar aquela frase do senhor quando eu estava relações presenciais. Tudo é muito subjetivo. Realmente, né? É bem subjetivo mesmo. Né? Mas, assim, essas classificações antigas, né, nos mostram assim, que é um comportamento, né, que ele é agressivo. Tá? Mesmo que seja psicológico, né? Porque tem pessoas assim que são meio terroristas psicológicas, né? Também, né? Às vezes elas não partem para agressão física. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas elas poluem as vias psicológicas, vamos dizer assim, né? Elas são muito agressivas, né? Nos seus comentários, nas suas falas, etc. Então, continuando aqui mais um pouco, aproximações conceituais dessa natureza, bem como considerações sobre o trabalho de autores mais recentes, que se apoiam no uso de escalas que avaliam o transtorno, permitem considerar que a própria capacidade de manipulação no contexto interpessoal pode estar no cerne do quadro. Então, o que fica mais evidente, né, nessas pesquisas mais atuais aí, é essa questão da manipulação, tá? Devido ao uso aí de escalas, né? Provavelmente deve ter pessoas avaliando aí pessoas com esse transtorno, né? Estudos atuais, no entanto, sugerem que psicopatas também podem apresentar deficiências específicas, no que se refere ao processamento de estímulos emocionais em uma situação de interação social. Então, provavelmente ele pode ter algum problema emocional que dificulte ele a entender certas situações, né? Tipo assim, às vezes não tem situações que o cara tá numa festa, o Wilton vai me dizer aí, né, que é do lado da lei, e o cara olha para uma mulher, né? Aí a mulher, nada contra, tá, pessoas? A mulher tá com um vestido decotado, né? Aí ele vai lá e bota na cabeça dele que a mulher deu em cima dele. E aí, o que vai acontecer? Será que esse foi um problema da mulher ou um problema de interpretação dele? O que vocês me diriam? De interpretação. De interpretação, né? Exatamente, de interpretação. Exatamente. Não quer dizer porque que a mulher está com o vestido decotado na festa que ela está dando em cima de todo mundo, né? Então, até porque não daria conta, nem poderia. Pois é, né? Então é um problema de A mente interpretação. da pessoa que já é voltada de alguma forma assim, olhando para aquelas coisas, interpreta tudo do seu jeito, né? Não sei se é ao contrário. Justamente, né? Eu concordo também com isso. Eu acho que a mulher ela é livre no sentido de escolher com que ela quer ficar, né? Beleza? Então, os estudos atuais, no entanto, sugerem que psicopatas também... Está terminando aqui, gente, é quando a gente voltar, falta 10 minutos, eu vou passar o filme, tá? A série. Então, estudos atuais, no entanto, sugerem que psicopatas também podem apresentar deficiências específicas, estímulo emocional e também déficit na chamada cognição social, que, por sua vez, abarca a capacidade de processar e ponderar informações sociais. Podem, nesse sentido, estar presentes como elemento constitutivo do quadro. Então, ele tem dificuldades de se socializar, né? Ele, por exemplo, ele não consegue ser educado, né? Dizer, olha, você está sozinha hoje de noite, você gostaria de companhia, né? Não, ele quer forçar, né, uma situação, né, a acontecer, né, que a mulher se relacione com ele, né? O que vocês acham? O que tu acha, Wilton? Tu que está aí trabalhando de noite? Eu acho que é complicado, isso é um assunto delicado, porque eu tenho uma experiência prática, né, nem tão grande, que às vezes diverge um pouco da teoria. Eu estou montando minha opinião agora baseado nessas duas coisas, né, que é a teórica com a prática. Mas é um assunto muito delicado. Mas a teoria está te ajudando, essa aula de hoje, por exemplo, está te ajudando a pensar nisso? Com certeza. Quando eu comecei a assistir a série, no primeiro episódio, eu fiquei meio com o pé atrás, né? Sim. Porque
Eu sou basicamente um Bill da vida. Mas no final a gente vai mudando um pouco o pensamento. Beleza, bacana. Mas aí tu deve ver essas situações aí, né? Porque a questão da prática, né, ela vai te levar para isso, para ação, né? Tu tem que tomar uma ação, né? Sim, sim. Eu entendo também. O meu sogro, ele é da polícia também, então a gente conversa muito nesse sentido, né? Vocês são para manter a lei mesmo, então tem que, né, fazer alguma coisa, né? Não vão pensar, né, tipo, tem problema e etc, assim. É uma questão de prática mesmo. Essa parte aí de ver o porquê que ele fez já não cabe a gente, né? A gente tá ali só para pegar o ato em si e se infringiu a lei, a gente tá ali para fazer cumprir, né, a lei. Mas por tu tá fazendo direito, né, eu imagino que tu muitas vezes deve ficar te questionando, né? Por que o cidadão fez aquilo, né? A gente só não pode levar isso para dentro do serviço em si, né? A gente traz isso aí mesmo só para questão de pensamento próprio. Mas se a gente for levar isso para dentro do serviço em si, o pensamento que levou o cara a fazer tal coisa, então não tem muito, entendeu? Leva para aprendizagem pessoal, né, Hilton? É só para um aprendizado pessoal, porque na prática a gente não pode pensar assim. A gente tem que só chegar lá, o cara cometeu um crime, a gente tem que chegar e tem que intervir. Tem que A gente não cumprir a pode lei, pensar os né? motivos que levaram ele a fazer aquilo. Professor, Oi. tem uma situação que aconteceu aqui próximo, né, para perto da cidade de Canaã. Esse cara, ele tinha estuprado lá uma criança lá e saiu na cidade com o carro dele, né, bagunçando tudo. E a princípio a gente não sabia que ele tinha estuprado já essa criança, mas ele já estava na cidade já bebendo cachaça, já estava bagunçando, quebrando as coisas, saía dando cavalo de pau, e a gente achando que ele queria se amostrar mesmo na cidade. E a gente pegou a viatura e foi atrás dele. E aí, pegando informação onde é que esse carro Fiat, era um Fiat, um carro branco, né? Pequeno, médio. Ele na cidade fazendo zoeira mesmo, para chamar atenção, a gente coletou as informações. A gente foi pegar ele na casa da mãe dele, a gente coletou as informações lá. E a gente chegou lá e ele veio para cima da guarnição. Então, resumindo aí, o cara não tinha, a gente não sabia que ele era psicopata. Ele era psicopata, ele. A mãe dele vivia lutando com ele, ele veio para cima da guarnição. Certo. Então a gente teve que usar das forças, né, dos meios moderados para conter ele, mas a vontade que a gente tinha era de pegar e quebrar ele no pau mesmo pela atitude dele. Então assim, a gente não chegou, a mãe dele nem falou nada, que ele era louco, que ele era psicopata, e a gente não conseguiu entender as atitudes dele. Eu falei, esse cara é muito louco, porque 3 numa viatura, né, 3 polícias, e ele ainda vem para cima ainda, né? E bate com o que fala o artigo aqui, né? Eles têm uma energia, né? Uma força muito grande, né? Não, e o engraçado é que ele ficava pedindo chocolate para a mãe dele. Aí eu falei, Cabo, vamos ver aí que esse cara tá pedindo chocolate para a mãe dele. E pedindo para a mãe dele trazer chocolate, que ele ia aumentar mais as forças dele para vir para cima da gente. Aí eu falei, como é que eu falei? Esse cara é louco mesmo, é um doido, cara. Se não fizer alguma coisa, a gente que já vai passar a ser a gente vai ser mais a vítima dele, vai ser incriminado, né? Porque ele era um cara aí nesse louco, caso né? tinha que conter, né? Tinha que conter, no mas caso tinha que conter, tinha que conter ele, né? E a gente foi verificar lá, a mãe dele falou assim, olha, ele é louco, ele é psicopata, ele gosta de coisas amargas, tudo para ele amargo é como se fosse doce. Aí depois fui até pesquisar, né? Os psicopatas realmente gostam de comer coisas amargas. Para ele, o cérebro dele... Tu encontrou? Hã? Tu encontrou algo sobre isso? Comer coisa amarga? Sim, que gosta de coisas amargas. Sim. Eu fiz uma pesquisa lá, né? Que a mulher ficou e eu também fiquei na viatura pensando, cara, por que você acha que aquele cara gosta de coisas amargas? A gente foi pesquisar, né?
Aí Eles viu, são né, que é um excêntricos, né? Eles são excêntricos. porque lá dizia no texto, lá dizia o seguinte, que os psicopatas, eles gostam de coisas amargas, o cérebro, para eles são normais aquilo ali, o cérebro não identifica que é uma coisa ruim, que é uma coisa boa, mas eles gostam de coisas amargas. Para uma pessoa normal, vai achar que, né, nem sempre, mas como ele é psicopata, mas é um requisito, é uma coisa que ele gosta, entendeu? Ou Tem seja, vários para uma livros pessoa aí. normal que sente sabor de amargo e doce, que é doce que é amargo, que o doce é mais gostoso, para ele é uma coisa assim normal, é tranquilo. Para ele o cérebro não faz diferença, né? Lá no texto que a gente leu sobre isso. Então, assim, é complicado a situação, é complicado mexer com esse tipo de pessoas, entendeu? Os psicopatas, eles não, eles realmente têm uma característica assim, né, complicada. No caso dele, ele era doido mesmo, ele era agressivo, né? E a mãe dele falou também que ele, para o lado de mulheres, ele consegue conquistar as mulheres com muita facilidade. A mulher se engana. Esse lado todos têm. Pois é. Mas Beleza. professor, mas questão de aplicar a lei, a gente chega para aplicar a lei, né? Chega para aprender. Não, mas tá correto. Pois é, a gente chega para aprender, né? Essa questão de analisar ali na hora se o cara é louco ou não, isso aí assim, na prática, não, É porque ele pode estar colocando não. a vida Pode ser que de... lá na delegacia, lá o Procura delegado entender identifica melhor, lá. né? Vai escutar ele, né? É isso, vai escutar ele, entendeu? Mas É a isso ação mesmo. logo é prender, né? Porque senão ele pode colocar a A vida de ação logo vai alguém prender, porque... em risco, né? Ou a própria dele, ele Isso, pode colocar a dele em risco. sim, justamente. Exatamente. Isso mesmo. Tem casos que realmente tem que conter. Gente, já passei programas aqui para os meus acadêmicos, né? Que às vezes até na psiquiatria mesmo, não tem outra solução, porque a pessoa está em estado de psicopatia, né? De psicose, tem alguns que entram em psicose, né? Surtam, né? Começam a falar coisas que não tem nada a ver, ou ver coisas que não tem nada a ver, tem que conter, né? Porque senão essa pessoa pode machucar você mesmo, outra pessoa, né? Ou a ele mesmo. Tá, gente? Então, tô terminando aqui. Aí eu vou já converter o vídeo. Aí a gente vai voltar agora, a gente vai ver o episódio do Mind Hunters, tá? Que é do Charles Manson, tá? Então, quero que vocês prestem bastante atenção aí pra gente discutir ele, tá? Obrigado aí pela participação de todo mundo, tá, gente? Tenham um bom dia.